hoje eu vim aqui para mostrar para vocês pequenos detalhes que resolvem muito no dia a dia da pintura, tá? São detalhes tão pequenos de nós dois, né? Detalhes da pintura que vão te ajudar, né? Em primeiro lugar, criar um tempinho só teu, que tu possa ficar ali calma, tranquila, né? Para pintar. Tu que não tem a experiência ainda e já vai ansiosa para esse tipo de coisa, né? Já separa assim um canto numa mesa que tu tenha com uma boa luz, né? E escolhe já o risco que tu quer e as cores que tu já imagina, né? Tá, daí o passo eu vou desenhar aqui. Eu vou fazer aqui só umas coisas que eu vejo que acontecem, tá? Então eu vou desenhar aqui uma folha e vou desenhar aqui uma rosa, só pra gente, mais ou menos, para vocês me entenderem, tá? Aí, o que eu sempre digo para vocês? Vocês querem fazer um sombreado, né? Aí, o que eu noto? Se tu vai ter que aprender a criar um ritmo, assim, de pintura, né? Não pegar só uma vez aqui, outra na morte, né? Como a gente fala. E tu tem que pegar e saber o quê? Tu ainda não sabe dosar a quantidade de tinta no teu pincel, né? Então, tu tem que procurar sempre colocar tinta num prato ou num pires, em algum lugar, ou numa lajota, qualquer coisa que tu tenha acesso à quantidade de tinta que tu precise para fazer o teu trabalho. Então, esse negócio de pegar a tinta e enfiar o pincel aqui na tampa, para quem não sabe, já tá lascado, porque na hora de pegar e botar no pano, já vai borrar. Ou então vai ficar aquele excesso de tinta e vai ficar uma coisa feia, não vai ficar suave a tua pintura, tá? Então, o que eu sempre procuro fazer assim, ó? O que eu quero? Eu mais ou menos eu sei a cor da flor que eu vou querer botar, né? E o meu fundo. Aí eu escolho, né, o fundo que eu quero colocar. Deixa eu ver hoje, o que eu posso fazer aqui para nós? Vou usar esse azul Caribe aqui, só para vocês notarem. Se eu quisesse que ele fosse bem forte, o que eu faço? Eu não boto eu vou pegar um pincel bem comum. Ai, desculpa, porque eu sou a dona jeitosa aqui. Ó, eu vou pegar um pouco da tinta, nem vou pegar muito, vou botar já na minha pranchetinha, na minha lajota, no meu pires, no que eu tiver ali para fazer, tá? Vou pegar um pouco do clareador, tá aqui, clareador incolor, tá? E se eu quero que eu fazer assim, ó, um tom que fique bem suave, eu ainda posso usar esse aqui, ó, que é o Fashion Colors da Aquarela Silk, né? Coloco aqui. E o que eu vou fazer? Eu já tenho tinta aqui, eu vou pegar um pouquinho disso aqui, vou misturar aqui na minha tinta. Notem que ela tá ficando bem aguada, né? Ó, ela fica uma coisa bem molhadinha assim. Eu vou tirar esse excesso, vou secar. Para fazer o sombreado. Então, eu vou pegar um pouquinho dessa tinta. Por que eu tenho isso aqui, ó? Para eu saber dosar a quantidade que eu vou botar no meu pincel, tá? E aí, eu vou bem junto ao risco e vou em movimentos bambolê,
ó, e vai morrendo a cor, ó. Eu pego mais um pouquinho, eu não tenho que ter a pressa, ó. E a cor vai morrendo, vai ficando suave para fora e mais próximo à flor vai ficando o tom mais escuro para dar profundidade na pintura, tá? E assim a gente vai fazendo, ó. Se tu entrar dentro da flor aqui, ó, não tem problema, tá? Eu posso aí também botar um pouco de clareador sozinho, ó. E vou entrando, ó. Tá? Ficou um azul assim mais escuro próximo à flor, tá? Isso é, olha só, e aí eu vou subindo, subo com a pintura, eu vou descendo, tá? Olha um erro que acontece, que eu sempre procuro falar em aula para minhas alunas, né? Que eu nem considero alunas, que eu já considero que são umas pessoas muito queridas e amigas, eu aprendo com elas também. Então, é o seguinte, se eu começo a fazer, olha só o que que dá. Os erros, ó, vocês estão notando o que que tá acontecendo? Eu tenho medo, assim que elas fazem. E vai ficando um círculo, olha aqui, ó. Vai ficando isso aqui marcado, ó. E não é assim que a gente quer, né? A gente quer uma coisa bem suave e que não seja assim, ó. Tem que ser irregular, ó. Não essa coisa que vai acabar ficando um círculo, sabe? E isso não fica bonito, tá? A cor tem que ir morrendo e vai ficando irregular, tá? Esse é um dos erros. E aqui geralmente fica sem tinta, porque elas não colocam de medo de entrar na rosa, sei lá, ou qualquer flor, tá? Então tá, isso aqui é uma coisa que não fica arriscado, porque tem outra coisa que fazem também, ó. Que eu vou fazer aqui, ó. Ó, faz um fundo assim, ó, penteando, como se estivesse limpando o pincel e vão escovando assim. O que que vai acabar acontecendo? Elas pegam a tinta às vezes direto daqui. Eu vou fazer só para vocês verem o que que acontece, os erros. Ó, bem faceiras da vida. E a prof arrepiando os cabelos, tá? O que que aconteceu aqui? Falta de clareador, falta de paciência, né? E calma, tem que ter calma. Isso aqui depois tudo tem, delas chegam em aula desesperadas, como já falam, né? Para brincar mesmo, que não tá certo, que meu Deus, que eu não consigo, que não sei o que, a choradeira desse. Bom, em primeiro lugar, vamos respirar e vamos fazer as coisas direitinho, né? Com calma. E aí tudo a gente consegue consertar. A única coisa que não tem solução na vida é para a morte. Isso aí, todo mundo vai morrer um dia, não adianta. Então, a gente vai sempre consertando as coisas, tá? Outra coisa que eu sempre procuro dizer, elas pegam os movimentos, né, da folha, que eu já tô sempre falando, explicando o que que acontece se faz um movimento errado. Ó, eu tô procurando botar tinta sempre no meu pratinho, na minha caixinha de leite, tá? Eu vou lavar o meu pincel e eu quero mostrar para vocês. Vou pegar hoje esse pincel vermelho. Meus pincéis já são bem usados e vocês sabem que eu
me acostumo e daí é triste. Aí agora eu vou passar o clareador aqui, ó, no meu tecido. Ainda mais nesses panos assim, ó, de algodão, eles chupam bem a tinta. Então, o que que o clareador faz? O clareador te ajuda a não secar direto a tua tinta e também ele ajuda a uma cor entrando na outra mais fácil para ti que tem mais dificuldade, que tu demora mais, né? E eu vou separar, já separei a minha folha, né? E eu vou levar para cima, ó, vou pegar um pouquinho do verde para cima em movimentos de meia vírgula, cobrindo, tá? Outra coisa também, vocês não vão querer pintar uma folha deste tamanho com um pincel deste tamanho, né? Não dá. Então, vocês têm que ter a noção de tamanho de pincel também. Pode ser o 10, pode ser o 8, se tu quer usar um bem menor, tu usa. Agora eu vou pegar o erva doce e eu vou, podia ser o branco também, mas como eu achei primeiro o erva doce, e eu vou voltar também, ó, com o pincel sempre nessa direção. Eu não virei o meu pincel assim, ó. Vocês querem ver como dá um movimento diferente quando eu viro o meu pincel? Então, olha só, vou lavar o pincel e vou mostrar para vocês daí. Aí elas fazem assim, ó, vem com o pincel de lado, assim, ó. Ou só colocam a tinta. Tá? E agora elas pegam a tinta lá, ai, perdão. E, ó. Fica uma coisa assim, meio arriscada, né? Já não dá o mesmo efeito. Eu procuro ensinar sempre usar o pincel assim, ó, nesse jeito dele mesmo, fazendo o movimento da meia vírgula. Tu até pode deixar um pouquinho para fazer o serrilhado da tua rosa, se tu quer fazer uma folha bem como ela é mesmo, tu pode usar depois até um filete e serrilhar aqui, ó, ou com o próprio canto do pincel tu fazer. Mas para facilitar, a gente tá fazendo assim, tá? Porque para te aprender primeiro a usar o pincel, a tua mão ficar mais leve, porque a mão é pesada. Todo mundo acha que não, mas quando a gente vai para o colégio, a gente não tem toda aquela coisa de fazer os ezinhos. Agora vocês vão os pontinhos, que nem os pontilhados, né? Que pegam e faz assim, e a gente tem que seguir a linha, assim, né? Isso tudo, quando a gente é criança, é para a gente treinar a mão, porque a mão da gente ainda é pesada, a gente não tem segurança nos movimentos, né? E assim é a pintura, tá? É a mesma coisa. Então, por que que eu ainda não passei para uma coisa mais difícil? Porque que adianta eu vir aqui e te ensinar a fazer uma coisa super complicada se tu ainda não tá seguro no básico, né? Então, não adianta eu dar um passo maior do que a minha perna e cair. Eu tenho que estar segura na minha base, né? Agora, o que que vai acontecer aqui? Se eu botar... Outra coisa que eu vejo que dá bastante erro. Vamos ver aqui... Que cor eu posso usar? Vou fazer esse tom aqui, só para realçar. Esse aqui é o pitaia. Eu só vou fazer aqui uma pétala. Vou botar um pouquinho de... Ó, como o clareador ajuda, ó. Tá? Ó, sem
sempre próximo, assim, ó, tu tem que entender. Outra coisa que eu vejo que falta nas alunas, assim, que elas não conseguem entender às vezes as coisas, é assim, ó, eu tenho uma bolinha aqui, eu tenho aí outra meia bolinha aqui. Tu olhando assim, tu sabe que essa tá na frente dessa, né? Se uma coisa tá na frente da outra, aqui vai promover uma sombra, não é? E às vezes elas colocam a sombra aqui. Então, tu tem que prestar muita atenção nisso aí, tá? E se eu coloco aqui é o sombreado, ó. Porque ela tá na frente dessa, tá? Então, são coisas que vocês podem dizer, ai, que coisa chata que só fazem isso e eu não saio disso e só falam nisso, mas é assim que se aprende. É pintando, é aprendendo do básico, daí tu só vai para qualquer lado, tá? Agora, deixa eu pegar outro pincelzinho aqui para eu mostrar. Peguei um pincel menor. Aqui, ó, já nem lavei o pincel, posso usar a mesma cor, ó. Aqui vai ser mais claro, ó. Porque aqui eu tenho a minha luz. Tá? Então, e já separa uma da outra, ó. Tá? Claro que isso aqui é todo aquele processo da uva que eu já expliquei, né? Mas não é isso que eu quero explicar para vocês. Aí eu sempre ilumino a rosa com um branco, um tom mais claro, né? O que que acontece daí, ó? Quando a gente bota a tinta, olha o que que as alunas fazem, ó. Ai, que eu tô pintando a minha rosa, feliz da vida. E fazem isso em toda a pétala, vai esse riscão aqui. E deu. É mais difícil tu fazer isso aqui, conseguir fazer uma linha tão reta assim, do que tu pegar a tua tinta aos pouquinhos, tu vir aqui e tu já ir colocando a tinta, ó, morrendo, ó. É pouca tinta, ó, no pincel e tu vai dando, sempre ela vai em direção ao centro, ó. E já vai morrendo a cor, ó, tá? Porque depois tu pode voltar ali e colocar mais cor ali, tá? São excessos de tinta no pincel. Como essa pétala tá em cima dessa, claro que aqui vai ser mais escuro, ó. Né? Ó, essa pétala em cima dessa, então vai ser mais escuro ali embaixo. E aqui eu retoco a claridade, ó. Boto e eu esfumaço, né? Porque se eu quiser entrar com um tom mais escuro ali do centro para fora, eu colocando a tinta aqui, pouca tinta, é que nem o sal na comida, né? Que a gente vai botando aos poucos. Assim é a cor, ó. Eu coloco e eu esfumaço já, ó, para uma cor e entrando na outra, ó. E vai dando a profundidade da pétala, tá? E não tenha pressa para fazer, tá? Olha só. E aqui vai ser a mesma coisa que a gente, quando tu vê, tu já vai ter pintado uma rosa. Mas o que? Tu tem que prestar atenção nos teus movimentos, na tua calma para ir fazendo. Fazer exercícios, né? Porque o que vai chamar a atenção da tua pintura vai ser o teu fundo, vai ser a forma como tu faz a tua folha, como tu segue o movimento. Eu vi outras professoras ensinando, aqui elas fazem torto assim, ó. E não pode, é tudo no movimento da folha. Pega uma folha para te ver como tudo se encontra, como vem para cá e outro vem para cá, como uma pena,
né? Hoje eu quero ficar por isso aí mesmo, eu não vou me aprofundar muito, porque eu quero levar vocês para esse mundo da pintura, mas que vocês tenham segurança em vocês mesmos para fazer, com pequenos detalhes que às vezes as professoras se passam ou deixam vocês fazerem errado, porque quanto mais tempo vocês não pegarem esses dados, mais vocês vão ter que continuar nesse chove não molha, né? E a pintura, o que que é bom? É a gente sempre avançando, sempre avançando. Vai ter pedra no caminho, a gente vai avançando. Tem uma professora para te ajudar, tu aproveita a tua aula, né? Não eu ir e eu vou pintar para ti, para mim dá no mesmo, porque eu já sei pintar e quanto mais eu pintar, melhor eu vou aprendendo, mais eu vou aprendendo e mais eu vou deixando a minha mão mais leve. E a tua mão vai ficando dura e com preguiça, né? E o que eu quero é o melhor para ti, porque foi assim que eu aprendi pintando, chegando em casa, cometendo os meus erros, entrando em desespero, virava a tábua de tudo que era lado, achando que era tábua que não estava certo, virava de cabeça para o ar, comprava tudo que era tipo de pincel, e o que estava errado eram os meus movimentos, né? É que nem aquela historinha, vou ter que contar para vocês, né? Do menino que só tinha um braço e queria muito lutar. Então ele pediu para um mestre que ensinasse ele a lutar. E o mestre prontamente ensinou um único golpe para ele e falou que se tu tiver confiança em ti mesmo e persistência, tu consegue. E ele foi e lutando e treinando e treinando e treinando até que chegou o dia da luta e ele foi. E ganhou a primeira, ganhou a segunda, ganhou a terceira, até que chegou a hora que ele teve dúvida dele, achando que ele não ia conseguir por só ter um braço. E aí o mestre dele chegou e o juiz da luta, né, chegou e disse: "Não, vamos parar porque ele não vai vencer o adversário mais forte, né?" Mas o mestre dele acreditou nele e disse: "Ele tem o conteúdo, ele sabe, ele estudou, ele vai vencer." Então, o que eu quero dizer com isso? Chegou na hora da luta, ele veio, enfrentou, acreditou em si mesmo, com o único golpe que ele aprendeu, ele conseguiu ganhar aquele campeonato. E na volta para casa, feliz com a sua medalha, aí ele perguntou para o mestre dele, né, o porquê que ele conseguiu, como isso tinha acontecido, dele conseguir vencer essa batalha, né? E o mestre dele respondeu assim, ó: primeiro, porque tu acreditou, tu estudou, tu persistiu, tu não desistiu. E segundo, porque o único jeito do teu adversário te golpear para terminar a luta seria agarrando no teu braço esquerdo. E ele não tinha o braço esquerdo. Então, ele soube se defender com o que ele tinha. Então, tu que está aí pintando, aprendendo a pintar, tem pouca tinta ou tu tá com pouco material, mas se tu te dedicar com calma, seguindo as dicas que a gente dá, ou eu ou outros professores na internet, tu vai conseguir, mas tu tem que te dedicar, acreditar em ti, acreditar no que eu tô te falando, porque o que eu quero é o bem, eu quero ver as pessoas felizes, com a cabeça boa, pensando em coisas lindas, porque o mundo da pintura é um mundo terapêutico, é um mundo de fantasia cheio de cores, que a vida é muito preto e branco. Tem muita coisa triste nesse mundo. As pessoas, como está escrito na Bíblia Sagrada, o amor está se esfriando da face da terra, mas sempre tem os anjos junto da gente, né? E a gente tem que confiar e confiar na nossa vontade e em quem quer nos ajudar.
de todo o coração, né? Então, o que eu quero? Que tu não desista, que tu pense positivo, que tu treine, quando a gente aprende a escrever, que faz todos aqueles exercícios com pincel, com o lápis, porque a gente não sabe nem pegar um lápis e a gente não aprendeu a escrever, assim é a pintura, tá? Então, eu espero que vocês fiquem na paz de Deus, com a graça de Jesus Cristo, que todos tenham, que seja uma semana de muita pintura, de muitas bênçãos, que eu venha logo próximo quero começar a fazer coisas um pouquinho melhores para vocês, mas para isso vocês têm que estar bem preparados, tá? E não vamos desistir da luta, né? Tchau e tudo de bom.